A MyPcards é a parceira do canal. Lá você pode comprar e vender suas cartas de Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon e outros card games de forma segura. Acesse o link na descrição e conheça a MyPcards. Oi, eu sou o Zub e hoje trago pra vocês aqui mais um vídeo de Master Duel. Dessa vez pra mostrar um deck pra vocês bem simples, bem barato e muito forte dentro do jogo, que é o True Draco. Vocês já viram a história do True Draco aí no canal? Se você não viu, vou deixar o link aí nos cards. Mas esse deck aqui, além de ter uma história muito boa, tem uma jogabilidade que vai ser perfeita pra quem começou no jogo há pouco tempo, pra quem quer gastar pouco dentro do jogo, gastar pouca gema, gastar pouca CPU o RSR, esse aqui é o deck. Então já deixa seu gostei para ajudar o canal, se ainda não é inscrito, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhum lançamento. Me segue aí nas redes sociais, ZubaTCG, para acompanhar todas as novidades, e agora sim, bora pra lista. Vamos começar aqui com a nossa Moça Majestade, a verdadeira Draco Conjuradora. Todos os monstros True Draco têm um efeito em comum, eles podem tributar magias e armadilhas contínuas para entrar no campo. Então, ao invés de você tributar um monstro, você vai tributar suas magias e armadilhas contínuas. Além disso, eles também têm um segundo efeito, que cada vez que o oponente ativa um card ou efeito e esse card foi invocado por invocação tributo, eles trigam um efeito. Ela, a Moça Majestade, busca o monstro True Draco do deck para mão. Aqui temos o Ignis Imperador, verdadeiro Draco Guerreiro, pode entrar tributando magias e armadilhas contínuas, e quando o oponente ativar um card ou efeito, ele pode pegar uma magia contínua do deck, colocar na mão ou ativar diretamente no campo. E o principal deles é o Cavaleiro Dinopoder, o verdadeiro Draco Lutador. Você pode invocar ele oferecendo como tributos magias ou armadilhas contínuas, e quando o oponente ativar um card ou efeito, você pode pegar uma armadilha contínua, verdadeiro Draco, e adicionar à sua mão ou ativá-la. Isso torna o principal monstro do deck, por isso a gente usa 3 cópias, por isso ele é SR, porque ele pode pegar a armadilha que você teria que baixar e esperar um turno, e ativar diretamente do deck. Então é 3 cópias aqui do Cavaleiro Dinopoder, 2 cópias do Ignis Imperador e 2 cópias da Moça Majestade. Eu gosto de usar, não é essencial, mas eu gosto de usar o Dryas III aqui. Ele não tem um efeito que triga quando o oponente ativa alguma coisa, mas ele tem um efeito de proteção para os seus outros monstros. Ele também pode entrar tributando magias e armadilhas, e seu oponente não pode escolher monstros verdadeiros Draco ou verdadeiro Rei com a face para cima no campo como alvo de efeitos de card, exceto ele. E além disso, eles não podem ser destruídos por efeito de card do oponente. Então ele é uma proteção para os monstros. Eu gosto de usar uma cópia buscável, então por isso que é o suficiente, mas ele não é essencial. Se você quiser, dá para colocar outra carta aqui, outra magia armadilha, outra Floodgate. Usamos uma transformação campal, porque só pode uma, e ela serve para buscar nossa magia de campo aqui, que é o Diagrama Dracônico. O Diagrama Dracônico diz que todos os verdadeiros Draco e verdadeiro Rei, ou True Draco ou True King, ganham 300 de ataque e defesa. E na primeira vez que cada monstro True Draco ou True King invocado por invocação de tributo seria destruído em batalha, ele não é destruído, então ele também é uma proteção para os nossos monstros, e uma vez por turno eu posso destruir um outro card que eu controlo ou na minha mão, e se isso acontecer, adicionar um card verdadeiro Draco ou verdadeiro Rei para minha mão. Então ela adiciona tudo, ela adiciona os monstros, as magias e armadilhas, e é uma proteção, um boost de ataque, e tá limitada a 1 aqui dentro do jogo, porque existe um combo dela com os dinossauros eram destruídos facilmente com ela, e por isso ela foi limitada no jogo. Antes de falar das cartas Staples genéricos e das Tech Cards, vamos falar aqui das cartas da Engine. A primeira dela é a Herança do Verdadeiro Draco. As magias do tema, quando elas são destruídas ou tributadas e enviadas do campo para o cemitério, elas trigam um efeito. As magias destroem magia e armadilha no campo do oponente. Então você tributa ali as magias do tema para invocar seus monstros e destrói magia ou armadilha do oponente quando elas vão para o cemitério. E além disso, cada uma delas tem um efeito que ajuda na estratégia.
estratégia. A herança do verdadeiro Draco diz que durante a fase principal eu posso comprar cartas igual ao número de tipos de card verdadeiro Draco e verdadeiro Rei, monstro, magia e armadilha enviados para o cemitério. Então, pelo efeito da herança, eu vou tributando minhas magias e armadilhas, vou destruindo cartas com a própria Diagram, aí eu posso comprar até 3 cartas no turno se eu enviei monstros, magias e armadilhas para o cemitério. Então, ela é uma carta que pode comprar muita carta aí na estratégia, e além disso, ela tem um efeito que todas as magias e armadilhas desse deck têm. Durante a fase principal, imediatamente depois que esse efeito resolver, eu posso invocar um monstro verdadeiro Draco ou verdadeiro Rei por invocação tributo. Então, todas elas me dão uma invocação tributo a mais, todas as magias e armadilhas do tema têm esse efeito. Então aqui a Discípulos, mesma coisa, quando ela é enviada para o cemitério da minha zona de magias ou armadilhas, eu posso escolher uma magia ou armadilha do oponente e destruir, eu posso ativar o efeito para fazer uma invocação tributo, e o efeito diferente dela é que eu posso escolher até 3 verdadeiro Draco ou verdadeiro Rei no meu cemitério, embaralhar eles no deck e comprar um. Então ela recicla nossas cartas, ela dá draw, é uma carta bem interessante também, 3 cópias de cada magia, e 3 cópias de cada armadilha do tema. As armadilhas, quando elas são enviadas do campo para o cemitério, ou seja, tributando ou destruindo elas no campo, eu vou poder destruir um monstro no campo. Então elas também se tornam remoções, além de ter efeitos bem fortes no campo. O primeiro efeito da retorno do verdadeiro Rei, eu posso escolher um monstro verdadeiro Draco ou verdadeiro Rei no meu cemitério e invocá-lo por especial em posição de defesa. Além disso, pelo resto do turno eu posso fazer especial, mas esse deck não faz especial, então é tranquilo esse efeito de renascer. Posso usar ele para fazer outras coisas também, ou destruir para ativar o efeito da outra armadilha, tributar, posso fazer muita coisa aí com a estratégia. E durante a fase principal, imediatamente após esse efeito resolver, eu posso fazer uma invocação tributo de um monstro verdadeiro Draco ou verdadeiro Rei. Então, o mesmo segundo efeito das outras, e como eu falei, se ela é enviada do campo para o cemitério, eu posso destruir um monstro do oponente. Aqui temos a verdadeiro Draco Apocalipse, a batalha final ali contra o VFD. Quem viu a história aqui no canal sabe que é o momento final da história. Mesma coisa, quando ela é enviada para o cemitério, eu posso destruir um monstro no campo, seja do oponente ou meu. Talvez eu queira destruir um monstro meu em algum momento. Eu posso escolher um outro card verdadeiro Draco ou verdadeiro Rei que eu controlo, destruí-lo, e se isso acontecer, o ataque e a defesa de todos os monstros com a face para cima se tornam a metade dos seus ataques atuais. Então ela aqui diminui o ataque de todos os monstros do oponente, destrói cartas enviando para o cemitério para trigar outros efeitos, as magias e armadilhas, destruir magias e armadilhas do oponente, as armadilhas, destruir monstros do oponente se eu destruir armadilha, os monstros para dar mais draw aqui na herança do verdadeiro Draco. Então é uma carta bem interessante, bem forte nesse deck. Agora sim vamos falar das cartas genéricas, que a maioria é Floodgate, mas vamos começar aqui com as cartas de compra do tema, que é a Despedida Final. Esse deck baixa tudo no campo, então a Despedida Final é ideal para ser uma carta de compra nesse deck. Eu compro até 3 cartas na minha mão, além disso, pelo resto do turno que esse card resolver, o oponente não vai sofrer dano, você tem que lembrar disso, mas geralmente a gente usa no turno 1. E durante a fase final desse turno eu envio todos os cards da minha mão para o cemitério. Então você vai lá, baixa tudo, compra 3, aí você vê o que tem, baixa mais se puder baixar, e o que for descarte, você descarta. Tem vezes que você nem precisa descartar nada, tá usando carta ali e baixando. Pote da Dualidade é um deck que não faz invocação especial, então eu escavo 3 cards do topo do meu deck, adiciono um deles para minha mão. Além disso, eu embaralho o resto de volta no deck. Eu só posso ativar um pote por turno e eu não posso fazer invocação especial no turno em que eu ativar esse card. Nossa única invocação especial é pelo efeito da armadilha, tá tranquilo usar esse efeito aqui. Agora vamos falar das Floodgates. Aqui é um deck que cabe bastante Floodgate, bastante tech cards, bastante cartas para atrapalhar o oponente. Tanto que eu separei algumas aqui. Se você tiver na conta, você pode colocar no deck, pode substituir por outras aqui. Então aqui as Floodgates que eu escolhi, que eu tenho na conta, daqui a pouco eu vou falar dessas aqui que você também pode usar, mas as que eu escolhi foi Kaiser Coliseu, Coliseu Kaiser, é uma carta bem antiga que está banida aqui no TCG.
é uma Floodgate bem problemática também. Quando existirem um ou mais monstros no campo do controlador desse card, no caso no nosso campo, o oponente só pode colocar no campo o mesmo tanto de monstros. Geralmente a gente controla só um monstro, então o oponente vai poder controlar só um monstro. É uma carta bem impeditiva para muitos decks, principalmente decks de combo. O oponente podendo invocar só um monstro ali é bem problemático para ele. Aqui a gente tem Fissura Dimensional, a carta R eu coloquei aqui porque eu tenho ela, apesar de eu ter 3 Macrocosmo aqui, mas eu coloquei ela para vocês verem que também dá para colocar cartinhas baratas aqui. Qualquer monstro enviado para o cemitério em vez disso é banido. A Macrocosmo ainda é melhor porque é qualquer card que foi enviado para o cemitério, ao invés disso é banido. Então a Macrocosmo é uma opção melhor, mas eu quis colocar aqui a Fissura Dimensional para quem não tem, ou para quem não tem ainda a Macrocosmo, ou para quem não tem gemas para colocar Floodgates melhores, coloca aí a Fissura Dimensional que vai atrapalhar bastante deck aí. Aqui temos a Julgamento Solene, quando um ou mais monstros seriam invocados ou um card de magia ou armadilha for ativado, paga metade dos pontos de vida, nega a invocação ou ativação, e se isso acontecer, destrói o card. Se eu tivesse 3 cópias, eu usaria 3 cópias, então se você tiver 3 cópias, use 3 cópias da Julgamento Solene, ou use 3 cópias aqui da Golpe Solene também, que é excelente contra monstros. Quando um ou mais monstros seriam invocados por invocação especial um efeito de monstro, pague 1500 pontos de vida, nega a invocação ou ativação, e se isso acontecer, destrua o card. Mesmo caso aqui da Aviso Solene, se você tiver, você pode usar ela. Quando um ou mais monstros seriam invocados, ou um card de magia ou armadilha ou efeito de monstro for ativado que inclui o efeito de invocar por invocação especial monstros, pague 2000 pontos de vida e nega ativação. Essa carta aqui é muito boa contra o Drayton, que usa magia para invocar seus monstros, quanto o Shadow, que usa magia para fazer as fusões. A Aviso Solene é uma excelente carta aí, se eu tivesse eu também colocaria nesse deck. Talvez colocaria uma de cada aqui só para ficar bonito. A que você tiver, você coloca no deck, igual eu coloquei aqui uma cópia da Julgamento Solene. Aqui temos a Ordem Imperial, vocês conhecem, negue todos os efeitos de magia no campo, e uma vez por turno, durante a fase de apoio, você deve pagar 700 pontos de vida ou esse card é destruído. Então aqui, apesar da gente usar as heranças aqui, o discípulo da verdadeiro Draco, o Spot, vale a pena usar a Ordem Imperial, porque geralmente você vai ter usado todas essas cartas aqui antes, e a Ordem Imperial vai atrapalhar bastante seu oponente. Então é mais uma Floodgate para esse deck. Então aqui a Vazio da Vaidade, nenhum duelista pode invocar monstros por invocação especial. Se um card foi enviado do deck ou do campo para o cemitério, destrui esse card. Se essa carta desligar o turno do oponente um turno, já é o suficiente para ele não conseguir voltar. A Vazio da Vaidade aqui é uma ótima Floodgate que impede invocação especial, tanto que tá limitado, hein? Vazio da Vaidade e Coliseu Kaiser aqui atrapalham bastante os decks de combo. A principal carta desse deck, é por isso que não usamos Extra Deck, é por isso que esse deck é tão barato, porque ele tem a Erupção dos Monarcas, que é uma carta normal. Ative somente se você não tiver cards no seu deck adicional, e controlar um monstro invocado por invocação tributo. Todos os nossos monstros são invocados por invocação tributo, exceto em raras exceções, então a gente pode ativar a Erupção dos Monarcas aqui à vontade. Ela nega os efeitos de todos os monstros com a face para cima no campo, enquanto esses monstros estiverem com a face para cima no campo, exceto os monstros invocados por invocação tributo, que no caso é todos os nossos monstros. E durante a sua fase final, se eu não controlar nenhum monstro invocado por tributo, eu tenho que enviar esse card para o cemitério, mas geralmente vamos controlar aqui, a gente tem bastante proteção para nossos monstros e eles são facilmente invocados por tributo nesse deck. Então é essas cartas aí, falando aqui de Floodgates, outras Floodgates que você pode colocar nesse deck. A limitar a invocação, se eu tivesse eu colocaria 3 delas no lugar da Coliseu Kaiser. Nenhum duelista pode invocar mais do que 2 vezes no turno, então a gente geralmente faz 1 ou 2 invocações tributo ali no máximo, aí isso aqui vai atrapalhar muitos decks de combo. Então, se você tiver limitar a invocação, coloca 3 no lugar da Coliseu Kaiser. Se você tiver Macrocosmo, coloca 3 no lugar da Fissura Dimensional.
Outra carta que é excelente, perfeita nesse deck aqui, a Rivalidade dos Senhores da Guerra. Cada duelista só pode controlar monstros de um único tipo, todos os nossos monstros são Wyrm, então não atrapalha em nada nosso deck, e deve enviar todos os outros monstros com a face para cima que ele controla para o cemitério. Então essa carta aqui é muito forte mesmo nesse deck. Mas aí, como vocês podem ver, o deck baratíssimo, maioria das cartas R e SR, 4R, você usa em vários decks, que é a Ordem Imperial, Vazio da Vaidade e a Transformação Campal. Você usa em vários decks, a Julgamento Solene você ganha lá comprando os pacotes especiais. Então isso aqui é um dos decks mais baratos do jogo e um dos decks mais fortes. Vamos lá para os replays para vocês verem como esse deck funciona e já a gente volta. Então estamos aqui nos replays, vamos ver como esse deck vai lidar aqui com o campo do oponente. Vocês vão ver que, além do deck ser forte, as partidas acabam rápido, pois quando o oponente vê as Floodgates ali, ele não vai querer jogar mais. Aqui temos uma excelente mão. Temos a nossa Floodgate principal aqui, que é a Erupção dos Monarcas, impedir que os monstros ativem efeitos, exceto os monstros invocados por tributo. Temos a Kaiser Coliseu aqui para impedir que o oponente coloque muita presença de campo. Temos o Dreias, que é uma proteção, vocês vão ver que ele é importante em alguns casos. E temos aqui o Ignis Imperador, que vai buscar as magias do tema. Então vamos para a jogada, certamente... Aí ó, você seta a armadilha contínua ali, tributa para invocar seu monstro e já é. Ele vai dar Maxi, a Maxi mais inútil do mundo, que a gente não faz invocação especial. Vamos setar aqui a Erupção do Monarcas, ativar a Kaiser Coliseu e passar. Aqui ele só, agora aqui nessa situação ele só vai poder invocar um monstro, porque eu só tenho um monstro, então ele tem que pensar bem. Mas ele vai fazer a jogada dele lá, tá de Sky Strike, a hora que eu vi que era Sky Strike, eu ativei a Erupção do Monarca para impedir que os Link dele, ou Call Ray, ative efeito e vai dar muitos problemas para ele aí rapidinho. A Kaiser Coliseu não ia funcionar tanto, porque o Sky costuma ter só um monstro no campo mesmo, mas... combinado com a Erupção dos Monarcas, desligou totalmente o deck dele, porque não vai poder ativar os efeitos desse monstro. Aí ele faz a jogada dele, vai olhar 3 do topo e pegar uma carta Sky Striker. Ele pegou o campo, eu não entendi por quê, porque a navinha lá do Sky também funcionaria. Como eu vi que era Sky, eu resolvi tributar a Kaiser Coliseu e ir pra cima. Aí eu fui, ainda comprei a magia, ativei a magia, tributei a Kaiser Coliseu e fui pra cima. Aí ele deu Impermanence aqui pra proteger, para tentar destruir, trigou o efeito, só que aqui é as correntes do jogo. Ele deu Impermanence aqui, aí ele tá escolhendo aqui pra negar. Aí eu dei o efeito do Draco Guerreiro para buscar uma magia ou armadilha do tema. Ele deu Gama para negar o efeito dele e destruir, só que não vai destruir porque a Impermanence ainda não resolveu e o Dreias está protegendo o nosso Ignis Imperador. Então por isso que eu gosto do Dreias também, ele é uma proteção de destruição. Aí ele vai conseguir negar o efeito. Ele entrou, vai conseguir negar o efeito, mas não vai conseguir destruir porque ainda não foi negado aqui. Aí eu fui, bati e passei. Aí o monstro dele vai ser banido na fase final. Ele vai comprar um, nós estamos bem tranquilo, 2 monstros, um dando proteção e ainda uma erupção. Agora a carta dele não vai dar, a Hayate não ia ativar efeito, aí ele foi desistiu porque ela não podia ativar efeito por causa da erupção do Monarca. E aqui a gente ia bater de novo, se precisasse terceiro turno a gente batia, tava bem difícil para ele passar desse campo aqui. Então essa aí foi a primeira partida, como vocês puderam ver, o deck é bem simples de jogar, é um deck que eu recomendo muito para vocês aí para jogarem. E vamos aqui para mais um replay para vocês verem como esse deck, além de ser simples de jogar, pode ganhar rápido. E dificilmente você vai perder no começo ali da ranqueada, você vai ir longe com esse deck aqui, ganhando as partidas rápidas. Aqui foi outra mão que veio excelente, veio o diagrama aqui pra gente buscar nosso monstro, veio a herança, veio discípulos, veio a retorno e veio o verdadeiro Draco Rei. Veio as 5 cartas do deck, veio os 5 suportes do deck na mão e ainda um meio para buscar esses suportes. Então aqui a gente estava tranquilo, o oponente começou ainda fraco, ele baixou só uma carta e nós começou aqui com o diagrama, demos aqui o efeito da herança, demos o efeito do discípulo, setamos 2. Demos aqui
Agora aqui, a diagrama dracônico destrói um card, né, do campo da mão. Eu resolvi, para adicionar um monstro, eu resolvi destruir uma das magias, a discípulo principalmente, porque eu preciso de 3 cartas no cemitério para usar ela. Eu resolvi destruir a discípulo para destruir a carta baixada dele. Aí eu adicionei um monstro, triguei o efeito da discípulo e destruí a carta baixada dele. Aí eu tributei aqui a retorno do verdadeiro rei. Se ele tivesse um monstro no campo, ou se eu quisesse destruir o cavaleiro, eu podia, mas eu não quis não, porque já tá segundo turno. Aí eu ativei aqui para comprar 2, porque eu enviei uma magia ou armadilha para o cemitério. Esse deck é bom por isso, ele compra bastante carta. Como eu enviei uma magia ou armadilha True Draco pro cemitério, eu ativei a herança, comprei 2, comprei Floodgates, que é o vazio da vaidade, e a erupção. Aí eu setei as 2, ainda olhei 3 do topo para adicionar. Eu vou adicionar a despedida final, que é a melhor opção aqui, apesar da Solene. A despedida final me dá follow-up aí no jogo. Então eu bati e passei. Aqui vai começar como você ganha de True Draco nesse jogo. Eu vou começar a ativar as Floodgates aqui. Ele ativou o Tiamaton para invocar por especial. Já ativei vazio da vaidade para impedir de invocar por especial. E ativei a erupção dos monarcas para impedir efeitos de monstro no campo. Aí não tem mais jeito para ele, se ele não tiver remoção de magias e armadilhas. Acabou, né? E ele não tinha. Então é isso aí, galera. Esse é o deck True Draco. E aí, o que você achou desse deck aí? Como eu falei, bem baratinho, vale a pena ter na conta. Quando você tá cansado ali de jogar de combo na ranqueada, igual eu fico de vez em quando, mete um True Draco ali que você não precisa pensar muito, é só virar as Floodgates e ir pra cima do oponente. Comente aí o que você achou do deck, se você já tinha visto. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho para não perder nenhum lançamento. Me segue nas redes sociais, UbaTCG, para acompanhar todas as novidades. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E divirta-se nos duelos.